Olá, eu sou Noêmia Lobão, psicóloga e coach. E eu sou Jaqueline Neves, jornalista e professora universitária. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre algumas estratégias para promover a sua saúde mental. Lembrando que no vídeo anterior nós falamos sobre aquilo que a gente precisava eliminar para que a sua saúde mental estivesse, como a gente tem dito ultimamente, tivesse tudo ok, que ela estivesse top das galáxias. Então a gente falou no vídeo passado sobre o que se pode pensar em eliminar das suas rotinas, dos seus processos, e hoje nós estamos trazendo estratégias de enfrentamento, estratégias para que a coisa funcione, para que ela flua de maneira assertiva, para que você possa promover o seu bem-estar e a sua saúde mental em dia. Então, primeiro ponto, já que hoje eu queria trazer sobre a ideia de criar hábitos e rotinas. A gente inclusive falou sobre eliminar maus hábitos, a gente falou sobre eliminar a falta de hábitos. Isso. Então, uma estratégia de enfrentamento é criar bons hábitos, criar rotinas, para que a gente consiga o que a gente pretende, que é o equilíbrio. A gente precisa pensar na nossa saúde mental como o ponto de equilíbrio da nossa vida. Se a gente mantém a nossa saúde mental equilibrada, em equilíbrio, é porque a nossa vida também está fluindo de maneira equilibrada. Noêmia, se você está bem de saúde mental, mas o seu corpo ele não está bem, então ainda assim ela está equilibrada, ainda assim ela está em processo de equilíbrio. Por quê? Se você tem um corpo também muito saudável e a sua saúde mental não está em dia, não vai também adiantar muita coisa. Agora, a sua saúde mental, ela interfere diretamente em como você pode perceber o seu corpo. Por exemplo, quando a gente traz a ideia de pessoas adoecidas que estão passando por processos difíceis, e você pode ter dois perfis ali. Uma pessoa que está em adoecimento físico, mas que tem uma perspectiva, um perfil de visão de mundo, em que ela vê as coisas mais positivamente, ela está preservando a saúde mental e, consequentemente, o mal-estar físico está sendo minimizado diante dessa visão que ela tem sobre a doença, sobre o processo de adoecimento. Ao contrário, do outro lado, se ela estiver em um processo de adoecimento e ela tem uma visão mais pessimista daquela situação, então ela acaba por ter uma visão diferenciada do seu próprio processo, do seu próprio corpo, e aí a dificuldade em lidar com essa doença e a probabilidade de atingir cada vez mais o seu físico é maior, porque a forma como ela lida, como ela observa a situação, vai fazer toda a diferença no seu processo. É por isso que criar novos hábitos e rotinas nessa percepção de saúde mental é fator, é condição para uma promoção de fato de um bem-estar. É mais importante que o físico. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, vou dizer que sim, não desmerecendo, sob hipótese alguma, o bem-estar físico, porque ele é tão importante quanto a saúde mental, só um tiquinho mais. E como você disse, você enfrentar qualquer situação com mais positividade, quando você tem a noção de que você está em processo de cura, por exemplo, o sorrir, né? O contemplar imagens bonitas, algo que você goste de fazer, com certeza vai liberar muito mais endorfina, muito mais hormônio que vai te trazer bem-estar, do que você ter um processo de se fechar para o mundo, né? De achar que você é a pior das pessoas. E essa questão de criar bons hábitos, é bom lembrar que cada pessoa tem o seu hábito, tem seu ritmo. Exato. Porque tem pessoas que, por exemplo, adoram e conseguem e estão super bem acordando às 4h30 da manhã. E tem pessoas que só conseguem acordar no sentido literal, de despertar para a vida depois das 8, das 9. Então essa criação de hábito não pode ser uma receita de bolo que todo mundo tem que fazer
fazer da mesma maneira. Eu penso que cada um tem que descobrir o que também faz sentido para si mesmo, né? O que te dá uma energizada. Tem gente que gosta de café, tem gente que gosta de chá. Então, caminhar mais cedo. Então, isso tudo tem que ser, eu acredito que tem que ser bem pensado num processo mesmo de autoconhecimento, né? Cada um tem que saber o que é melhor para si, né? Exatamente. O processo de autoconhecimento nessa criação de novos hábitos vai ser o fator diferencial para que eles realmente virem hábitos. Porque não adianta a gente começar uma prática de atividades, sejam elas quais forem, né? Quais forem as atividades, seja uma questão de atividade física, seja um trabalho novo, seja alguma coisa em casa, uma rotina da casa que você vai implantar, de sono, de alimentação, se ela não fizer sentido. A primeira pergunta que eu faço para os pacientes é o seguinte: o que é que faz sentido para você? Se não estou conseguindo dormir direito, o que é que faz mais sentido para você? Na hora de deitar, de criar o seu ritual do sono, faz mais sentido para você pegar um livro e ler? Ou faz mais sentido para você ouvir uma música? Ou faz mais sentido para você colocar algum filme, alguma série para assistir? Tem gente que liga a TV, 30 minutos está dormindo. Tem gente que se ligar a TV, vira à noite assistindo. Então, o que é que faz sentido? Então, nas suas escolhas, minha alimentação está muito ruim, eu preciso criar um novo hábito, mas qual é a alimentação que faz sentido? Não adianta trocar o macarrão pela salada se isso não fizer sentido para você, não vai funcionar. A tendência ao fracasso é muito grande, porque não está fazendo sentido. Então você precisa ajustar, como a Jaqueline falou, de que tem que ser seu o processo, não tem receita de bolo. E mais do que isso, é seu e precisa fazer sentido. Se não fizer sentido, a tendência é o fracasso. Então, largar no meio do caminho. Exato. Dietas restritivas, por exemplo, a gente entrou nessa seara, eu vou falar um pouquinho. Estudos apontam que dietas restritivas, elas têm uma efetividade sim, elas têm uma resposta, um resultado, a pessoa perde sim o peso que tem como objetivo, mas em compensação, a longo prazo, ela já não tem essa efetividade tão grande. Então, isso é para toda a população? Não. Obviamente, cada um funciona de um jeito. Mas, em linhas gerais, essa perspectiva de dietas restritivas, a gente precisa ter cuidado na hora de fazer, porque ela vai fazer sentido durante um tempo. Você põe na sua cabecinha assim, eu vou deixar de comer isso um mês, porque eu preciso perder 5 quilos. Então, um mês a sua cabecinha está condicionada. Então, você vê doce, vê refrigerante, vê massas e você está abrindo mão de tudo porque está fazendo sentido para você, que vai ser durante um curto espaço de tempo e que depois você vai poder acessar esses alimentos novamente. Aí, quando acaba esse prazo que você estabeleceu, que foi o que te trouxe conforto e força para resistir, pronto. Acabou, já passou, então vamos comer tudo de novo. E aí é difícil essa compensação depois, porque ela vem descompensada. Então, precisamos compreender e ver o que de fato faz sentido. Então, não é para fazer dieta restritiva, não é isso que eu estou dizendo. Ela precisa fazer sentido para você. É isso que eu estou dizendo. Se faz sentido, faça. Se você está sendo orientado e está conduzindo os seus processos de maneira tranquila, leve, fluida, faça. Mas tem pessoas que não conseguem trazer essa fluidez, então talvez ela precise de uma outra perspectiva de dieta que vai auxiliar no processo dela, não no seu. Se trouxer sofrimento, trouxe ansiedade, e o efeito sanfona é bem pior, né? Porque quando volta o dobro. Exatamente. E volto a dizer, tem pessoas que lidam muito bem com a restrição. O que eu trouxe que os estudos apontam em linhas gerais, mas obviamente cada um tem o seu processo, o seu metabolismo, a sua forma de lidar com as suas situações, então é importante observar e compreender. Eu já fiz dietas restritivas e comigo realmente não funcionou, depois eu volto pior.
Eu tenho uma amiga que não, ela lida muito bem com a restrição, então para ela é ótima a dieta restritiva, então volto a dizer, precisa fazer sentido. Isso, com certeza. Outra estratégia de enfrentamento é o planejamento e organização para a promoção de saúde mental. Eu preciso me planejar e organizar. E como ele está falando com uma professora universitária, acho que ela pode dar mais exemplo ainda melhor que eu. Então, acho que o planejamento nesse caso é fundamental. Eu vejo muito, principalmente alunos que estão concluindo o curso, por exemplo, eles veem que o curso está fluindo, o TCC, o trabalho de conclusão é lá no final, só daqui a 4 anos, só daqui a 3 anos, e vai deixando. E não tem um planejamento, justamente para minimizar os processos de ansiedade. Chega no último semestre, a ansiedade está topadinha lá no teto. Por quê? Porque não se planejou. Então eu vejo que você planejar bem o seu semestre, você planejar bem os seus estudos, ou planejar sua vida, seu negócio, de uma forma que você veja que as suas estratégias, elas trazem resultados positivos, que elas podem passar por mudanças, elas são flexíveis e que você atua com criatividade sobre elas, porque você entende que em algum momento alguma situação pode ser modificada. Isso é importante, né? Então, essa organização, a gente às vezes pensa numa organização e diz assim, mas ser organizado, eu não poder tirar nada do lugar. Não, não é isso. É, por exemplo, você tem um cronograma onde você saiba que no primeiro mês você tem determinadas entregas para que elas sejam feitas. Então, eu preciso ler alguns textos, alguns livros. No segundo mês, eu preciso escrever, eu preciso refletir sobre a minha leitura. Perfeito. Então, essa organização, ela pode ser mudada também, até porque, por exemplo, no meio do caminho, no meio do seu processo, você descobre um livro novo e você... mas eu planejei leitura só no primeiro mês. Não, mas eu posso mudar, eu posso inserir essa nova leitura, eu posso ver como eu vou trabalhá-la exatamente porque eu sou flexível. E eu vejo que isso vai me trazer melhores resultados. O planejamento e a organização não é escravizar ninguém, não é prender ninguém numa caixa, num cubo e nada pode ser mudado. Pelo contrário, eu vejo que justamente porque você se planejou e dentro do planejamento pessoal existe algo que não pode ser desconsiderado, né? São aqueles processos exatamente de intercorrências e coisas que saem do prumo, né? Então, às vezes acontecem coisas que estão ali, é que nem um trabalho e você vai encomendar uma caixa para você entregar o seu produto. O fornecedor da caixa, sei lá, quebrou a máquina. Você tem que ter pensado nisso para que a sua entrega ela tenha uma folga de alguns dias. Exato. Justamente para você buscar um outro fornecedor. Ou que o seu fornecedor conserte a máquina. Mas você pensou nos imprevistos, exatamente. Então você também, no seu planejamento, ele também não pode ser rígido a ponto de que, se algo acontece, você não tem como remediar. Então, planejamento e organização são ferramentas que vão conduzir a gente a um processo de tranquilidade e não de sofrimento. Então, pensar os imprevistos também é muito importante dentro, né, dessa bandeja, né, dessa balança aí. Perfeito. Eu já vou passar para o outro tópico, na próxima Com estratégia, certeza. porque o exemplo foi ótimo. A próxima estratégia de promoção de saúde mental é o descanso. A gente tem muito dificuldade às vezes, né? Dizer assim, eu estou descansando, aí não tem nada para fazer, não. Sempre. Como assim? Você não tem nada para fazer hoje? Está descansando? Ou então tirou meia horinha depois do almoço? Como assim? Parece adolescente com a mãe. Minha filha, já que você não está fazendo nada, faça alguma coisa para mim. Exato. Então, o descanso, ele precisa, inclusive, estar dentro desse planejamento. Ele não pode estar fora. Mas vou botar lá na minha agenda, Sim. hora de descansar, vai. É importante colocar. Mas assim, não é descansar. Parei, larguei tudo aqui, mas fica aqui. Meu Deus, eu prometi 5
minutos. Vou botar o despertador no... 5 minutos de descanso. Aí, olha, a cada 5 segundos, aí passaram 5... Você descansou? Não. Não descansou. O que é que te faz descansar? Tem pessoas que conseguem dar uma desapegada, como eu costumo dizer, coloca no fonezinho ali, às vezes ouve 1, 2 músicas e é um tempo de qualidade de relaxamento, que ela consegue realmente ter um descanso daquilo que ela estava fazendo antes ou para aquilo que ela vai fazer depois. Então é também reconhecer o que de fato te faz descansar. Eu estava com um paciente que chegou a comentar que estava querendo fazer meditação e não estava conseguindo. Aí, por quê? Não, porque estava no meu planejamento. Aí, fora disso, isso tinha sido em um contexto que ele comentou, e depois eu perguntei o que é que faz você relaxar. Ele me trouxe uma lista com várias coisas e nenhuma delas era meditação. E aí, eu não entendi, né? Aí eu disse, então, mas você não tinha dito que ia meditar para poder dar uma relaxada, para dormir melhor? E por que quando eu perguntei o que lhe relaxa, a meditação não entrou? E aí ele pode dizer, é mesmo. Então assim, às vezes a gente vem com essa ideia que funcionou muito para o outro, e aí tem que funcionar pra gente. Ou que está em alta, na moda, né? E não necessariamente. É importante que você teste, mas não se aproprie antes de testar. Porque senão você pode se perder dentro do seu próprio processo e deixar de ter um tempo de qualidade, porque simplesmente não avaliou se aquilo, aí volta para o sentido, se aquilo de fato faria sentido para você. E tem que se permitir experimentar. Exato. O grande problema é que às vezes as pessoas não se permitem experimentar porque está dentro do descanso. Então, porque assim, a pessoa até se permite experimentar se for para ser produtivo. Exato. Se for para eu produzir mais e melhor, eu vou experimentar. Eu vou usar um software novo, eu vou usar uma máquina nova, eu vou usar um processo novo. Isso. Porque eu estou em produção, porque eu estou sendo produtivo. Mas eu não me permito experimentar. Ler um livro, assistir a um filme, ouvir uma música, fazer uma caminhada, brincar com o meu cachorro, brincar com o meu pet. Por que eu não me permito? Porque essa experimentação está ligada ao relaxamento, ao descansar, ao desanuviar mesmo. Isso. Então, eu posso me permitir experimentar para produzir. Eu não me permito experimentar para o descanso. Exato. Lembrando que o descanso é parte do processo produtivo. Então, é melhor descansar e não estar fugindo da produção. Próximo ponto, próxima estratégia é a prática de atividade física. Então, a gente traz aqui como uma estratégia auxiliar, né, a essa promoção de saúde mental. O bem-estar físico e emocional, ele é fato, comprovado cientificamente, que a prática da atividade física traz sim essa condição de relaxamento, de muitas vezes até de ativação. Tem pessoas que treinam para já chegar em casa cansado e conseguir ter uma boa noite de sono e conseguir dormir. E tem aqueles que deixam para treinar de manhã, porque é o melhor horário que se sentem energizados para passar o dia. Mais uma vez, é no horário que você entende que é o melhor para você, é a atividade que você entende que é melhor para você. Eu não gosto de correr, estou tentando, gosto muito de caminhar. Acho tão lindo as pessoas correndo. É um objetivo, é o meu objetivo do ano. Mas ela está fazendo sentido porque tudo que as pessoas me dizem de bom que a corrida traz faz sentido para mim. Então eu quero experimentar essa atividade para ver se ela vai trazer isso para mim também. A cobrança é minha comigo mesma para que eu consiga atingir esse objetivo. A academia não faz muito sentido para mim. Eu prefiro tentar a corrida. Então eu estou conseguindo manter a frequência, inclusive, da prática da atividade em algo que realmente faz sentido para mim, que me traz prazer. Quando eu criar esse hábito, aí sim eu vou partir para a academia, porque o hábito já foi criado. Lembra que a gente falou da primeira estratégia, a criação de hábitos? Quando eu conseguir estabelecer esse hábito, que o meu corpo, no dia que eu não for, ele vai dizer assim, opa, tá faltando alguma coisa, você precisa ir. Aí eu encaixo alguma coisa que eu sei que traz benefícios, mas que particularmente eu não gosto. Mas aí eu vou tentar encaixar e
ela fazendo sentido, ela vai funcionar. E eu acredito também que não precisa ser nada caro, porque às vezes as pessoas se esbarram ou se colocam, né, alguns empecilhos justamente, mas eu não tenho dinheiro para academia, eu não tenho dinheiro para um personal trainer. Então, assim, eu li uma certa vez que o corpo é feito para o movimento. Exato. Ele não é feito para a estagnação. Então, se você não tem como pagar uma academia, não tem como pagar um personal trainer, a caminhada, ela faz sentido, ela é, mas eu não gosto de caminhar. Então, assim, o que é que você gosta? O que é que você pode fazer? Dançar, põe uma música na sala, faz sofá, na sua casa, no seu condomínio tem uma piscina, vai nadar. Então, assim, não é só colocar empecilho. Eu acho que também tem que partir muito dessa questão. Eu preciso dar o start, né? Eu preciso começar. Exato. Né? Exatamente. E por último, e não menos importante, do que todas as outras estratégias, obviamente, aí eu volto a puxar a sardinha para o meu lado, o processo terapêutico, a terapia, o processo de autoconhecimento com ajuda profissional é condição extremamente importante para a promoção de saúde mental. Mas eu estou bem. Eu também. E mesmo assim estou fazendo terapia e está tudo bem para continuar bem, né? Às vezes a gente passa pelo processo terapêutico e a gente precisa desmistificar essa ideia do que até o psicólogo é para doido, que infelizmente a gente ainda ouve por aí, porque psicólogo é para todo mundo. Mas eu não tenho problemas. Vá se conhecer. Eu estou com dificuldade. Vá buscar as estratégias, vá construir um caminho diferenciado. Então, tudo parte do autoconhecimento. E essa ajuda de um profissional, ela é importantíssima para que a gente não se perca nos nossos processos. Então eu vou viver em terapia? Talvez sim, talvez não. Talvez você sinta um momento com um pouco mais de necessidade, talvez você sinta um momento com necessidade nenhuma, mas que principalmente você se permita. E no momento que você sentir essa necessidade, você busque esse profissional, busque o seu autoconhecimento, entre nesse processo para que você possa lidar com cada vez mais fluidez e a sua saúde mental esteja de fato em dia e equilibrada. Não, e alguém que disser, eu não tenho problema, tem um problemão enorme, não sabe identificar os próprios problemas. Exatamente. E assim, é um ponto que eu acho que você pode falar um pouquinho mais e muito melhor do que eu, são as abordagens. Sim. Às vezes a pessoa vai a um profissional, né? E aí aquela pessoa não tem uma abordagem que combine comigo. Só que como eu não sei que existem muitas abordagens, eu digo, não gostei não, psicólogo não é pra mim e acabou. É aquela coisa da experiência, do experimentar. Gente, existem várias abordagens. E aí eu vou passar a palavra para o profissional que vai saber falar melhor do que eu. Então, porque dentro da psicologia, assim como em outras áreas, por exemplo, a gente pensa no direito, acho que para facilitar, para fazer uma correlação, né? Para facilitar a identificação. No direito que a gente vê penal, criminal, trabalhista, e assim vai. Na psicologia também a gente tem diversas abordagens. São as formas de lidar, de observar o indivíduo por caminhos diferentes. O indivíduo é o mesmo, a gente vai trabalhar em conjunto, mas cada um de um jeitinho diferente, com uma forma de ver diferenciada. A gente vai ter aí a teoria junguiana, a própria psicanálise, que é mais conhecida e difundida aí, em larga escala, ou a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gestalterapia, entre outras tantas, que elas... Inclusive as alternativas, né? Terapias alternativas, exatamente. Que elas... Qual é a melhor, Noêmia? A melhor é a que você mais se identificar. Isso. Não tem o que é melhor e o que é pior. Tem aquela com a qual você se identifica e você se sente bem dentro dos processos. Quando você for a um profissional, pergunte qual a abordagem que ele utiliza. E compreenda e veja se aquilo, a forma como ele está conduzindo está fazendo sentido para você. Poxa, experimentei, não achei tão legal. Vou procurar um outro profissional. Veja se não é da mesma abordagem. Talvez, às vezes também tem a questão dessa empatia. Às vezes a gente olha para o profissional e
não se conecta, sim. também tem essa parte. Mas às vezes é a abordagem, não é o profissional, não é você. É a abordagem que não está conversando, dialogando com a sua necessidade. E você precisa de um olhar diferente sobre as suas questões para que você se sinta à vontade. Então, acho que é isso, né, Jaque? Falamos bastante. Encerramos esse vídeo hoje. Espero que vocês estejam gostando. Continuem acompanhando aqui no canal, já que é minha parceira em alguns projetos. Esse é um deles. Então, vocês vão ver a gente muito por aqui. Com certeza. Obrigada, fiquem atentos. Até o próximo vídeo. Quem é que vai começar? Eu ou você? Nós temos 28 minutos. Tá bom, deixa eu chegar. Rápido. Seria, a não ser que eu... Como é que faz em termos de forma de conversa? É por isso que eu acho que vai ficar massa o podcast. Porque é um bate-papo, então a pessoa vai ter informação e ela vai ouvir isso de uma maneira leve. Como será? Eu vou... Ok, se apresente de novo. Olá, eu sou Noêmia Lobão, psicóloga e coach. E eu sou Jaqueline Neves, jornalista e professora universitária. Volta, ainda achou. A terceira pessoa falando. Já pensou? Aí vai errar a outra. Já tô me sentindo no estúdio.